TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Bruno Mazzoni, Indifute, Dolfute, vamos calibrar os pontos com base no seu trabalho gráfico, sempre na estica. O Bruno Mazzoni chega para mais uma, bem-vindo, meu amigo. Fala, Léo, muito bom dia para todos vocês aí no estúdio, bom dia também para quem nos acompanha no YouTube e também na TC Station. Vamos lá, eu vou começar com um dolinha para vocês, pessoal. Então, ontem ele não chegou nem perto, para falar a verdade, até chegou mais ou menos perto ali dos 5,10, mas com certeza não dos 5,24, então continua ali os 50,24, perdão, como sendo a principal resistência para esse contrato até o final desse mês, que falta pouco. E agora, nessa abertura, 4,962,5 é um coringa aqui. Então, como a gente está rompendo aqui no gráfico de uma hora, resistência para o 4,962,5, fraca, mas é uma resistência. E depois somente no 4,978, 4,992,5 e a mais forte sendo 50,18,5, 50,24. Tá? Para baixo, 49,47,5, 4.943 aqui, bola. São os dois principais suportes. E aí o clássico já 4,927,5, 4,926,5. E aí, como o Gui falou na transmissão, o alvo para esse contrato e para o próximo, 4,886 continua sendo aqui para o dolinha. Passado do dólar, a gente vai para o índice, que está tentando ali sobreviver aos 110,400. Pessoal, na minha opinião, aqui é resistência e não suporte para ao longo dessa semana e da semana seguinte, mas por enquanto nós temos bancos fortes e Petrobras muito provavelmente continua ali interessante e não querendo vender. Então a gente vai ter que ficar de olho na Petrobras, já que a Vale é favas contadas para o dia de hoje. 110,400 é suporte. Ontem foi a vez do 110,575, pessoal. De forte mesmo, o pregão de hoje, não acho que o 110 é forte. Acho que só o 109,430. Se a gente cair com a abertura do Avista, 430 aqui seria o principal suporte. Já tocamos o 111,055. Agora a resistência fica no 111,280. Léo. 9h23, Bruno Mazzoni conosco. Brunão, já emenda para você se despedir no primeiro mergulho. Eu vou convocar o Diego Kerber. Ele vai atualizar a fotografia internacional. Um overview mais completo que vai nos dar conta do tempero e do caldo mundo afora. É o seguinte, Diego, estava muito claro o quanto do vermelho predominava. Nós não tivemos uma exceção. Todos os indicadores no nosso overview estavam no vermelho, os da Ásia e Oceania já fechados, os da Europa no vermelho e lá nos Estados Unidos o pré-mercado estendendo as perdas de ontem. Isso continua? Como é que tá VIX? Como é que tá o DXY, que compara o dólar com outras moedas fortes? Porque, Diego, da porta para dentro, a curva de juros está acentuando o viés de baixa, nós temos 7 pontos base e meio a menos nos pedidos de prêmio, mas assim, o dólar está acentuando o viés de baixa também, 0,60% de queda, R$ 4,949. Já temos o dólar em 4,94. Até aí tá lindo para quem tá comprado. O problema, entre aspas, é que o Indifute também não para de encorpar o viés de baixa. Nós temos 0,54% de recuo agora, 110.455 pontos. Você. O cenário se mantém lá nos Estados Unidos, principalmente, viu, Léo? O pré-mercado americano ainda no vermelho, o Dow Jones caindo 0,24% aos 33.056 pontos, o S&P futuro recua 0,28% aos 4.147 pontos, enquanto o Nasdaq futuro tem queda de 0,37% aos 13.677 pontos. Vamos falar então dos títulos da dívida americana. No prazo de 10 anos, eles estão recuando 1 ponto base e meio agora para 3,68% de rendimento anualizado, enquanto os yields de 2 anos desidratam 2 pontos base e meio, rendendo ao ano para o investidor 4,30%. Você falou do VIX, vamos atualizar então a situação dele. Ele vai subindo agora 4,64%, se mantém nos 19,38 pontos. O DXY, por exemplo, o DXY, por sua vez, ele vai recuando 0,05%, bem próximo da estabilidade, ainda nos 103,46 pontos. Vamos falar também das commodities, né? O petróleo Brent vai avançando 1,26% agora, $70,81 é o preço do barril, enquanto o WTI tem um avanço maior de 1,39%, $73,92, teve um leve arrefecimento no viés de alta. Porém, lá em Singapura, o minério de ferro continua derretendo, 4,47% de recuo, agora a $95,10 a tonelada, Léo. 9h26. Bruno, com todo esse overview atualizado, você mergulha nos gráficos da Terra do Tio Sam e no gráfico ou nos gráficos das commodities. Vamos lá, Léo. Acho que pela primeira vez nos últimos 24 meses nós temos o doméstico aqui ajudando o nosso dólar, enquanto o DXY não muito ajuda, né? Então vejam que o nosso
a dólar futuro, pessoal, até contrariando a minha fala de ontem, não chegou aos 50,24 em nenhum momento, chegou próximo ali, talvez os 5,10, como eu comentei na primeira parte. Porém, o DXY está estável ali, tá? Então, ainda acho que o DXY vai para o 103,948, 104,523, e ali continua sendo uma ótima oportunidade para vender o nosso dólar futuro. A única diferença é que o nosso dólar caiu. Então, a âncora fiscal, a regra fiscal, talvez tenha sido ali um grande trigger, o que é ótimo para nós, não vamos reclamar, mas eu acho que o DXY deve amassar ainda os outros emergentes, até pelo menos aqui o 103,948, 104,523. Creio que o DXY ainda mantém-se forte por mais um pouquinho, tá? Inclusive depois dos dados econômicos de ontem, tem ali uma certa gordurinha, não muito, para subir pelo menos até o 103,948, 104,523. Então você que opera Forex aí, não vejo o euro fortalecendo contra o dólar tão cedo, até que esse dólar chegue no mínimo ali, pelo menos até o 104, 103,948. Olhando para a curva de juros, a narrativa atual é curva de juros para baixo, S&P para baixo, então o yield de 10 anos, pós leitura dos dados de ontem, ou até por tecnicamente estar numa resistência aqui, curva de juros fecha, o S&P faz o quê? Fecha também. Então, um pouquinho no background, assim, vamos dizer assim, no plano de fundo, recessão está no trade ainda, e eu acho que muita gente realizou nessa nova máxima do S&P, e eu vou comentar agora no próximo gráfico, mas o yield americano ali dando um sossego, tá? Então, bonds, talvez ali o TLT, né, o TLT, um ETF para se ficar de olho aí na dinâmica para esse mês, talvez seja um grandíssimo trade, não trimestral, mas para o mês de junho. Olhando para o S&P, respondeu aqui com vendas nos pontinhos futurológicos aqui, pessoal, mas ainda não aquela super venda. Então, eu continuo com as resistências 4.223, 4.239, 4.245, candidata à máxima do ano, tá? E a única parada que eu tenho para essa queda atual é o 4.090, mas é fraco, tá? O principal ponto, voltamos ali para os 3.998, 3.924. Acredito que o S&P vai inaugurar o caranguejo, coisa que é muito particular nossa aqui do Ibovespa, mas ele deve agora caranguejar, não ter mais direção nem para cima nem para baixo, entre os 4.200 e 3.900 ali, uma grande treta de narrativas aí entre recessão e inflação resiliência. Passado do S&P, a gente vai para o petróleo, esse eu vejo com desequilíbrio, então acho que eu tô com corleta, tô com corleta, se a Petrobras por algum motivo cair, seja o trade Marina Silva, etc., é para cima, a Petrobras vai ser difícil ser vendida, só não acho que ela vai ter tanta força técnica para subir, então ela segura o nosso Ibovespa, amortece as quedas da Vale, e aí os bancos devem ser a estrela da companhia, tem mais upside, principalmente o Itaú, para subir. Petróleo, pessoal, acho que vem para o 79, 71, mas eu tenho ali tinha para o mês de maio, continuo tendo, e para o mês de junho, sazonalmente alta para o petróleo, então 83, 87, 91 e 43, para mim são os alvos que eu acho que o petróleo vai chegar, das commodities, é a principal que tem a simetria para cima. Tanto os grãos como o minério, que é o próximo aqui, estão em um momento de consolidação, tá? Minério volta tudo que subiu nas últimas 2 semanas, então entra de novo em região de compra. Então tomem cuidado aqui, o print do minério é muito forte para baixo, pessoal, mas eu não vejo ali a Vale respondendo na mesma magnitude, tá? Porque essa região aqui no minério de ferro, é uma região de equilíbrio, tá? Dos 85, 88, 15, principalmente 88, 15 aos 97, 95, 50, ou seja, no preço atual é de equilíbrio aqui, deve vir compradores para trazer esse preço ao 103 e depois no máximo ao 113. Então, apesar do dia vendedor para o minério, eu não printo ali a Vale, rapidamente vou falar sobre a Vale no gráfico mensal, eu não printo a Vale aqui com facilidade de cair 4% hoje. Tá? Eu printo a Vale com suportes ali no 64,32, 65,9, essa região dos 65, que é VWAP desde a mínima feita em 2020. Tá? Um VWAP ancorado ali. Então a Vale talvez caia menos ou até, quem sabe, ali segura o nosso Ibovespa e seja neutra no dia de hoje, Léo. Bruno Mazzoni, para o alívio dos cabelos de Guilherme Cunha, não projetando a queda de 4% para Vale em razão gráfica, como ele mesmo apoia. O Indifut acaba de bater a mínima intradiária, 0,65% de recuo, 110.360 pontos. Você se despede, Bruno, não sem antes ouvir o recadinho que o Guilherme Cunha está me sinalizando que tem para o senhor.
Pô, Brunão, quem tem amigo tem tudo nessa vida, viu, cara? Obrigado, viu? Nossa, que transmissão de paz aqui, ó. Eu vou clicar no botão Compre a Mercado, pra quem não conhece esse botão, eu vou clicar nele hoje. Tamo junto, Brunão, saudades. Valeu, Brunão, um abraço. Até mais tarde. Até daqui a pouco. Até. Até daqui a pouco. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.